Antes de iniciarmos as histórias, vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Isso vai nos ajudar a crescer e a trazer sempre histórias cada vez melhores. Você gosta do canal? Então nos dê essa força. Vamos para a história. Trabalho há quase 8 anos no Instituto Médico Legal e, ao contrário do que muitos pensam, a parte mais difícil do meu dia não é abrir um corpo, é fechá-lo. É assinar o laudo, lavar as mãos, tirar o jaleco e fingir que aquela pessoa nunca existiu. Aprendi a separar as coisas, porque se a gente leva para casa o cheiro da câmara, a frieza do aço ou o silêncio que paira entre os cadáveres, a mente não aguenta. Mas tem uma coisa, uma única coisa, que, até hoje, me incomoda de verdade, e não é o que está em cima da mesa. É o que fica do lado de fora dela, nas paredes. A rotina é quase sempre a mesma. A chamada chega, o corpo é trazido, conferimos os documentos e seguimos com os exames. Às vezes vem um motorista do rabecão junto, outras vezes apenas o auxiliar. Depois que tudo termina, guardamos o corpo na câmara refrigerada e trancamos. É uma sala pequena, com 4 gavetas verticais de inox. O chão sempre molhado, o vapor constante condensando na lâmpada encardida do teto. Mas o que me chamou a atenção, já faz um tempo, foram umas marcas na parede lateral, riscadas com algum objeto fino. Talvez uma pinça ou uma lâmina. Eram traços simples, verticais, sempre agrupados de 5 em 5, como se alguém estivesse contando alguma coisa. No começo, achei que era uma bobagem, algum técnico entediado rabiscando para passar o tempo, mas com o passar das semanas, percebi que aquilo aumentava com frequência. Não era grafite, nem sujeira. Eram sulcos mesmo, arranhados no aço da parede da câmara. 1, 2, 3 grupos novos, como se a marcação acompanhasse algum tipo de contagem invisível. Mas aí veio o detalhe que começou a me atormentar de verdade. O número de marcas não batia com o número de corpos que passaram por ali. Era como se alguém estivesse marcando entradas que não existiram, corpos que não vieram, mortes que ninguém registrou. Certa noite, depois de concluir um caso particularmente difícil, uma mulher de meia idade, vítima de atropelamento, fui guardar o corpo. Quando abri a câmara, percebi que os riscos haviam aumentado. Eu tinha certeza absoluta de quantas marcas estavam ali na manhã anterior. Sempre que volto do plantão, conto de novo, não por paranoia, mas por hábito, uma tentativa de entender. E naquela noite, havia mais 3 riscos novos. Mas o único corpo que entrou ali naquele dia foi o dela. Na manhã seguinte, fui até o chefe da manutenção e perguntei se alguém andava mexendo na câmara. Ele negou. Disse que só a equipe da necropsia tem acesso e que nenhuma ocorrência fora do comum tinha sido registrada. Insisti, falei das marcas e ele chegou a rir, dizendo que talvez fosse um passatempo mórbido de algum colega. Mas eu sabia que não era isso. Eu conheço bem cada um que trabalha comigo. Ninguém tem esse tipo de tempo e ninguém arranharia aço inox com tanta precisão. Aquilo não era rabisco. Era uma espécie de assinatura, repetida, crescente. A situação ficou ainda mais estranha quando notei um padrão. Os riscos sempre apareciam após necropsias que envolviam vítimas desconhecidas, sem identificação, sem familiares, sem ninguém para reclamar o corpo. Como se cada marca fosse um registro silencioso de alguém que não deveria estar ali, ou que não foi oficialmente reconhecido. Comecei a anotar em um caderno, em segredo, toda vez que surgia uma nova marca. Anotava a data, o tipo de caso e a condição do corpo. E tudo levava à mesma coisa: vítimas invisíveis, gente esquecida, gente que sumiu. Comecei a me sentir cada vez mais desconfortável naquele ambiente. Não pelo trabalho em si, já tinha feito necropsias em situações muito piores, mas pela sensação de que estava lidando com algo que escapava à lógica. Era como se aquelas marcas estivessem tentando me mostrar algo que ninguém mais via. Certa madrugada, cheguei mais cedo no plantão, por volta das 4h30. O prédio ainda estava escuro, só a luz de emergência ligada, e a umidade impregnava tudo. Fui direto até a câmara. Nenhum corpo havia sido recebido desde o dia anterior. Ainda assim, havia uma nova marca, sozinha, recente, brilhando sob o reflexo da lâmpada fraca. Aquilo me travou por alguns segundos. Eu sabia com certeza absoluta que ninguém havia mexido ali.
Eu tinha fechado a câmara na noite anterior, assinado o livro de ocorrências e trancado com chave. Ninguém mais tinha acesso. E mesmo assim, a contagem seguia. E o mais inquietante, a marca sempre aparecia no mesmo ponto da parede, na mesma altura, como se fosse feita pela mesma mão, com a mesma força e a mesma precisão. Quase um ritual sem nome, sem origem. Não falei mais com ninguém sobre o assunto. Naquele tipo de trabalho, qualquer comentário fora do padrão e você vira motivo de piada. Ou pior, te afastam. E perder aquele emprego não era uma opção. Comecei então a tirar fotos discretamente, com o celular, sempre que surgia uma marca nova. Criei uma pequena galeria de imagens. Sequência após sequência, dava para ver como o aço ia sendo corroído lentamente por cada risco. Mas havia um detalhe que só percebi após analisar as fotos com mais calma. Em determinados momentos, a distância entre as marcas variava, como se tivessem sido feitas por pessoas diferentes. Algumas mais profundas, outras mais superficiais. Algumas agrupadas, outras isoladas. Como se houvesse mais de uma contagem acontecendo. Foi aí que comecei a investigar os horários das necropsias anteriores, tentando cruzar com o aparecimento dos riscos. E notei algo ainda mais perturbador. Às vezes, as marcas surgiam em dias onde nenhuma necropsia havia sido feita. Nenhum corpo novo. Nenhuma movimentação. O prédio ficava fechado durante o final de semana, mas as marcas continuavam surgindo. E isso para mim foi o limite. Na noite em que decidi encarar aquilo de frente, preparei tudo com cuidado. Entrei na câmara antes da meia-noite, levei uma cadeira dobrável, uma garrafa de café e meu celular com a câmera ativada. Não contei para ninguém. Me escondi ali, com o corpo de um desconhecido ao lado, enrolado no lençol branco do IML. O frio era insuportável, cortava a pele mesmo com o casaco. A lâmpada piscava de vez em quando, e o som da refrigeração era constante, abafado, repetitivo. Eu sabia que era arriscado, que talvez fosse pego, mas precisava ver com os meus próprios olhos. Precisava entender de onde vinham aquelas malditas marcas. E então, por volta das 3 da manhã, algo aconteceu. Por volta das 3 da manhã, a refrigeração parou por um instante. Um silêncio seco invadiu a câmara. Não foi um desligamento completo, como uma queda de energia. Foi algo mais sutil, como se o sistema tivesse prendido a respiração por alguns segundos. Fiquei imóvel, sem respirar também, como se meu corpo tentasse imitar a quietude que dominava o lugar. A luz tremeluzia, mas não se apagou. Em meio àquele silêncio, escutei algo que me fez apertar o braço da cadeira com tanta força que senti os dedos formigarem. Um leve arranhar. Era baixo, como se alguém estivesse desenhando no aço com uma ponta de metal. Preciso dizer que meu instinto foi levantar e sair correndo dali, mas me obriguei a ficar. Segurei o celular, tremendo, e apontei a câmera para o canto da parede onde as marcas costumavam aparecer. Mas não havia nada ali, nenhuma sombra, nenhuma figura escondida, só o reflexo da lâmpada sobre o aço suado da câmara. Ainda assim, o som persistia, repetitivo, intermitente, como se alguém estivesse ali, a menos de 2 metros, contando mais uma vez. A sensação de presença era real. Não havia voz, nem movimento direto, mas eu sabia que havia algo naquele cômodo comigo. Não algo sobrenatural ou fantasioso. Não era isso. Era mais como um peso. Como quando você entra numa sala onde acabou de acontecer alguma coisa séria. Um clima espesso, cheio de memória. Cheguei a pensar que era coisa da minha cabeça, até que a câmera do celular, ainda gravando, captou um breve reflexo, um clarão mínimo, como um feixe de luz se movendo rapidamente de um ponto a outro da parede. Olhei de novo. Ainda nada. Me aproximei, vacilante, e foi aí que vi. Havia uma marca nova, recém-feita. O metal ao redor ainda estava úmido, com pequenas rebarbas levantadas, como se o risco tivesse sido feito há poucos segundos. Aquilo me paralisou. Eu tinha olhado para aquele ponto menos de 1 minuto antes, e ele estava limpo. Encostei a mão na parede. Estava ainda mais gelada do que o normal, quase como se algo tivesse passado por ali e deixado um rastro de frio mais intenso. Voltei a me sentar, mas dessa vez não consegui relaxar. Eu estava certo o tempo todo. As marcas não apareciam por acaso. Alguém, ou algo, as fazia. Mas não era fantasmas. Não era delírio. Era uma presença muito mais sutil,
muito mais humana. Uma tentativa de ser notado, de não ser esquecido. Nos dias seguintes revi a gravação dezenas de vezes. O som do arranhado estava lá, o reflexo também, mas não havia corpo se mexendo, nem vulto, nem sombra. Só os sinais. Comecei a pensar que talvez as marcas fossem feitas por alguém que tinha acesso ao local e queria deixar algum tipo de recado. Um funcionário antigo, talvez, ou um técnico da madrugada, mas não conseguia encaixar essa ideia na realidade. O acesso é controlado por chave magnética e só pessoas autorizadas entram na câmara. E eu estava ali, trancado, sozinho. Comecei a conversar com os mais antigos da equipe de forma sutil, jogando o assunto de lado. A maioria achava graça ou dizia que aquilo sempre existiu, que era coisa de louco prestar atenção naquilo. Mas um dos técnicos, já perto da aposentadoria, disse algo que me pegou de surpresa. Ele soltou quase sem querer. Você também começou a contar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu não perguntei mais nada. Não naquela hora. Mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Você também começou a contar. Depois daquela conversa com o técnico, algo dentro de mim mudou. Não foi medo exatamente. Foi como uma aceitação silenciosa de que, seja lá o que estivesse acontecendo ali, eu não era o primeiro a notar. E provavelmente não seria o último. Naquela noite fui para casa sem dormir. Sentei no sofá da sala, ainda com o cheiro da câmara grudado na pele, e folheei meu caderno de anotações. As datas, os números, os tipos de casos. Tudo ali, organizado como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Só que, no fim das contas, não havia solução clara. Só repetição. Ciclos. Fiquei mais uma semana tentando levar minha rotina normalmente. Continuei fazendo os exames, preenchendo os laudos, assinando os papéis. Mas agora, toda vez que eu abria a câmara, olhava primeiro para a parede, e ela nunca decepcionava. Sempre havia uma marca nova, mesmo nos dias em que não havia corpo nenhum, mesmo nos feriados, mesmo quando ninguém tinha entrado ali. Era como se a câmara não estivesse contando os corpos, mas as vezes em que foi aberta. E isso me levou a uma última conclusão. Talvez não fosse sobre morte, talvez fosse sobre presença. Comecei a me perguntar, e se aquelas marcas fossem uma espécie de lembrete? Não para nós que estamos vivos, mas para aqueles que ficam? Um lembrete de que, toda vez que abrimos a câmara, alguém é lembrado, reconhecido, nem que seja por alguns minutos, como se cada abertura fosse um pedido mudo. Não me deixe desaparecer completamente. Na última vez em que contei, havia 187 marcas. O número de corpos recebidos naquele espaço, 164. A diferença? 23. 23 entradas a mais. 23 presenças que ninguém registrou oficialmente, mas que a parede jamais deixou passar. Naquela noite, escrevi minha última linha no caderno. Às vezes não é o morto que precisa ser identificado. É a ausência que insiste em voltar. No dia seguinte pedi transferência. Fui realocado para uma unidade administrativa do mesmo órgão, longe das gavetas frias, longe do metal riscado. Mas até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda escuto aquele som, arranhando, contando, lembrando. E eu não conto mais, mas sei que alguém continua. Se você curtiu essa história, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. Tem muita história real ainda para contar e você não vai querer perder. Eu já estava acostumado com o silêncio pesado do fim do turno. A sala pós-necropsia ficava quase sempre vazia quando chegava a minha vez de fazer a limpeza. Era um trabalho solitário, meticuloso e que exigia mais concentração do que se imagina. Mesmo depois de anos no instituto, eu ainda me pegava respirando com cuidado dentro da máscara, tentando ignorar o cheiro espesso que se entranhava nas paredes, no chão e em mim. Naquela noite, a última do mês, havia uma calma estranha no prédio. Nenhuma ocorrência grave tinha chegado durante o dia, e os médicos legistas já haviam encerrado os procedimentos há mais de 1 hora. Fiquei encarregado de limpar a sala 2, onde os exames haviam sido feitos em 2 corpos não identificados, trazidos pela manhã após um acidente na estrada. Era só rotina, pensei. Limpar
desinfetar, registrar e sair. O habitual. Comecei pelas superfícies de inox, passando pano com hipoclorito nos tampos, nas laterais das macas, ao redor do lavatório. Depois fui para o chão, esfregando ao redor do ralo e empurrando a água com rodinho. Tudo normal. Até que, enquanto enxaguava os azulejos perto do canto onde fica o duto de exaustão, aquele grande, preso no alto da parede, com grades reforçadas, ouvi um barulho seco, como se algo tivesse raspado lá dentro. Parei o que estava fazendo. Fiquei imóvel por alguns segundos, só escutando. O som voltou. Mais baixo agora, mais nítido. Uma respiração, não ofegante, nem acelerada. Era lenta, ritmada, como alguém tentando controlar o fôlego num lugar apertado. Senti um arrepio subir pela nuca. Olhei em volta. A sala estava trancada por dentro, como sempre. Voltei a fitar o exaustor e me aproximei com cuidado. Inclinei a cabeça e escutei melhor. Não havia dúvida. Alguém estava respirando ali dentro. Se você está assistindo até aqui, é porque gosta desse tipo de história realista e tensa. Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem curte uma boa história de suspense. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo relatos assim. Peguei a chave do painel e destravei a grade do exaustor. Usei as luvas grossas de borracha para não me cortar nas bordas internas, que sempre acumulam pó metálico e ferrugem. Quando abri, não havia nada visível de imediato, apenas o túnel escuro que se estendia para os andares superiores. Mas uma coisa me chamou a atenção de cara. As paredes internas estavam marcadas. Marcas de mão, várias, todas apontadas para fora como se alguém tivesse tentado sair por ali, arrastando-se com desespero. Fiquei observando, paralisado, o padrão repetido das marcas. Não era uma, nem duas. Eram dezenas, umas sobrepostas às outras, todas com dedos esticados, indicando a direção da grade. A luz da lanterna refletia no suor que começava a escorrer pela minha testa. O metal ainda estava úmido, o que indicava que aquilo era recente. Tão recente que algumas marcas estavam com fragmentos de pele, como se as mãos tivessem sido forçadas demais, deixando resíduos no atrito com o alumínio. O protocolo manda relatar qualquer irregularidade, mas não havia corpo desaparecido. Os 2 cadáveres da manhã estavam devidamente selados nas câmaras. Conferi 2 vezes no relatório e os sacos estavam lacrados com as etiquetas intactas. Ainda assim, alguma coisa naquela respiração me incomodava profundamente. Não era só o som. Era a certeza de que aquilo não era o tipo de coisa que se reporta num formulário. Voltei à tampa do exaustor, tentando entender a origem exata do som. Ele vinha de um ponto mais profundo, talvez 2 metros para dentro, onde o duto fazia uma curva. Por segurança não dava para enfiar o braço ou qualquer parte do corpo ali, mas eu sabia que havia uma pequena escotilha de acesso no andar superior, no depósito de manutenção. Uma passagem usada apenas por técnicos de ventilação. Resolvi subir e verificar por ali, não sem antes tirar fotos rápidas das marcas com meu celular. Não estava disposto a deixar aquilo passar batido. Peguei o elevador de serviço e subi 2 andares. O depósito estava trancado como esperado, mas eu tinha a chave mestra. O corredor estava às escuras, só com uma lâmpada de emergência piscando no fim. Acendi a luz interna do cômodo e caminhei até a parede do fundo, onde ficava a escotilha de inspeção. O metal rangeu ao ser aberto. Um ar abafado escapou dali, carregando o mesmo cheiro da sala de necropsia, só que mais concentrado. A respiração tinha parado, mas o ar parecia mais denso. Enfiei a lanterna e iluminei o interior do duto. Nada. Nenhum animal, nenhum objeto preso, nada que justificasse aquele som. Mas as marcas, elas estavam ali também, no mesmo padrão, de dentro para fora, como se alguém tivesse percorrido aquele túnel inteiro se arrastando, deixando as mãos estampadas ao longo do caminho. E mais estranho ainda, uma delas tinha 4 dedos, como se faltasse um. Lembrei então do detalhe que havia ignorado no começo do dia, durante a entrega dos corpos.
Um dos cadáveres, segundo o legista, tinha perdido um dedo da mão esquerda no acidente. Voltei correndo para o térreo. Precisei ver com os próprios olhos. No necrotério conferi os sacos lacrados. Primeiro corpo, mãos intactas. Segundo corpo, senti o estômago embrulhar. A etiqueta estava correta, mas ao abrir cuidadosamente o zíper até os pulsos, percebi que ambas as mãos estavam completas. Nenhum dedo faltando. Isso estava errado. A ficha dizia claramente amputação traumática do anelar esquerdo, mas ali havia 5 dedos. A pele não parecia costurada nem reimplantada, simplesmente normal. Fechei o saco e me afastei devagar. Aquilo não fazia sentido, mas também não era o tipo de coisa que eu podia questionar oficialmente. Não havia corpo faltando. Não havia violação dos sacos, não havia sinal de invasão, mas havia algo passando pelo exaustor, deixando marcas. Algo que respirava, e agora, ao que tudo indicava, estava inteiro novamente. A partir daquela noite, comecei a prestar mais atenção nos sons ao fim do turno, e não fui o único. Um colega do setor de esterilização comentou dias depois que ouvira batidas metálicas no teto. Outro disse que encontrou marcas semelhantes nos filtros do sistema de ar da sala de espera, do lado oposto ao necrotério. O mais assustador, no entanto, foi o que aconteceu uma semana depois, quando o instituto ficou sem energia por quase 2 horas durante uma manutenção externa. Nesse intervalo, os geradores não seguraram o sistema de refrigeração das câmaras. Quando fomos verificar os corpos ao final da noite, 2 deles estavam com os zíperes abaixados até o peito, mas sem nenhum sinal de violação. As câmeras internas, que funcionam de forma independente, mostravam o corredor completamente vazio durante todo o tempo. Ninguém havia entrado ali. A direção do instituto abriu uma sindicância informal, como sempre faz quando algo sai do esperado, mas logo a história foi abafada. Alegaram falha humana, possível esquecimento no fechamento dos sacos, mesmo com todos os funcionários negando qualquer tipo de negligência. As marcas nos exaustores nunca foram oficialmente registradas e a limpeza profunda nos dutos acabou sendo feita por uma equipe terceirizada que não prestou muitos detalhes, além de dizer que encontraram resíduos orgânicos em decomposição incompleta. Nada além disso. Depois desse episódio, passei a evitar os plantões noturnos. Pedi para ser realocado para os turnos da manhã, onde o ambiente ainda tem o barulho dos passos, das vozes, dos equipamentos ligados, qualquer coisa que abafasse o silêncio. Mas às vezes, mesmo durante o dia, quando passo perto das saídas de ar, juro que ainda ouço aquele som, a respiração ritmada, lenta, abafada. E toda vez que escuto, meu olhar corre pelas paredes de inox, pelas portas trancadas, pelos registros com nomes e números, procurando alguma coisa fora do lugar. Porque desde aquela noite eu entendi uma coisa: nem tudo que entra no necrotério está de fato morto, e nem tudo que parece selado permanece contido. Se essa história te arrepiou, imagina o que ainda vem por aí. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com os amigos que curtem um bom suspense realista. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias como essa. Obrigado por acompanhar até aqui. E cuidado com o que você escuta nos lugares silenciosos.